Hoje, o meu objetivo é trazer para vocês um edital que eu considero que está entre as top 3 das faculdades que mais aproveitam períodos, das faculdades que aproveitam mais períodos, principalmente do aluno do exterior e também do aluno do Brasil, claro, mas é uma faculdade que acaba por atrair mais estudantes de medicina do exterior. Essa faculdade é a Uniarp, tá? Ela fica numa cidade chamada Caçador, uma cidade que tem ali menos de 100 mil habitantes, uma cidade muito bem estruturada. A Uniarp ela pertence ao grupo ACAF, tá? O grupo ACAF é um grupo de 13 faculdades de medicina até então, é uma associação comunitária, logo a Uniarp ela está inserida dentro de um ambiente com vários convênios, tanto com hospitais, tanto quanto também com policlínica, tanto quanto também com ambulatórios, tudo relacionado ao SUS, e isso é muito bom para a formação médica. A Uniarp é uma instituição que a gente trabalha há muito tempo com preparação e mentoria, ou seja, temos toda a consultoria necessária para que você alcance a sua aprovação para a Uniarp. A Uniarp é uma das poucas instituições onde aqui no MEDS a gente já viu a transferência ideal. O que é a transferência ideal? É a transferência onde o aluno do exterior ele passa do período que ele estava para o período subsequente como se ele estivesse no exterior. Então temos alunos que estavam no quarto período, foram para o quinto. Temos alunos que estavam no quinto, foram para o sexto. Temos alunos que estavam no internato e foram para o oitavo período. Isso, no oitavo período. A Uniarp é uma das poucas instituições que disponibilizam vagas para períodos avançados e bancam a entrada desse aluno no período mais avançado. Ou seja, tem vaga para o oitavo período? Tem, e é possível vir do exterior e entrar no oitavo período. Obviamente existem as suas questões, existem as demandas, existem as questões que são solicitadas pela instituição para que isso aconteça, tanto a transferência ideal quanto também o ingresso no oitavo período. Nós temos alunos da Argentina que estavam no 10º, da UBA, da UNR, da Hector Barceló, que entraram no oitavo período, estavam já, se estivessem no Brasil, já estariam no internato, estavam no nono, 10º período e entraram no oitavo período na Uniarp. Então é uma instituição que realmente insere o aluno no período de forma bastante justa. Isso a gente observa dentro da série histórica dos editais da Uniarp e é algo que eu posso validar para vocês, que a gente tem aí dezenas de alunos aprovados na Uniarp, desde que a Uniarp tem o seu processo de transferência. Então eu vim falar para vocês dessa universidade da Uniarp, dessa universidade em Santa Catarina, que fica numa cidade chamada Caçador, mais para o oeste catarinense, uma cidade que tem muitos recursos, tanto urbanos, quanto também recursos relacionados à formação acadêmica do aluno e toda a região. Venho para falar para vocês, são 12 vagas disponíveis para inscrição até o dia 27 de junho, então são 12 vagas distribuídas entre o segundo e o oitavo período. Essas 12 vagas, você vai se inscrever até o dia 27 de junho e a prova vai acontecer em julho, tá? Então são 12 vagas distribuídas do segundo ao oitavo período. E quem pode fazer? O que a gente sempre fala aqui em relação aos editais é quem pode fazer. O processo seletivo da Uniarp ele pode ser realizado tanto por estudantes de medicina do exterior, quanto estudantes de medicina do Brasil. E também estudantes de cursos afins à medicina da Uniarp, de fora não, podem concorrer às vagas para o segundo período. Então, se você vai concorrer para o segundo período, você é estudante de medicina de outra faculdade, você vai competir com estudantes de medicina de cursos afins da Uniarp, a Uniarp, tá? A medicina, perdão, na Uniarp. Então, o edital está aberto, inscrições até dia 27 de junho, a taxa de inscrição R$ 300 e você precisa entregar os documentos no ato da inscrição. Então você tem até o dia 27 para fazer a inscrição e os documentos devem ser entregues até o dia 27. Existe uma questão que é bem interessante, que o aluno do exterior ele não precisa entregar a tradução, ou seja, ele não precisa entregar os documentos traduzidos. Então ele não precisa entregar o documento original em espanhol e não precisa, ou cópia autenticada, mais o documento correspondente traduzido. Isso não é necessário. Só os documentos, cópias dos documentos, o único documento original que é solicitado é o atestado de matrícula, os outros documentos podem ser cópias autenticadas em espanhol, desde que você entregue a documentação traduzida até novembro. Então, no ato de inscrição, até o dia 27 de junho, você entrega todos os documentos em espanhol, desde que estejam apostilados, tá? Os documentos estando apostilados, mesmo em espanhol, podem ser entregues, estão isentos de tradução, sendo entregues até o dia 27 de junho.
ok? Então é uma faculdade que solicita a documentação. Inclusive a documentação ela faz parte da primeira etapa do processo seletivo. A primeira etapa do processo seletivo é a análise documental. Não importa o seu promédio, não importa se você tem um promédio X, Y, de 60, 70, 80, 90, isso não vai ser considerado. A primeira etapa, a etapa documental, é uma etapa de conferência, é uma etapa eliminatória. Ou seja, eu tenho a documentação completa com o apostilamento, com o selo de AIA, ok, eu estou apto a ir para a segunda etapa. Então, é uma etapa basicamente eliminatória e a única questão que é verificada é se você tem a documentação completa com a data de emissão solicitada. Perfeito? E agora a gente vai falar dos documentos necessários. Os documentos solicitados são histórico da sua faculdade, o seu histórico. A instituição ela não coloca uma data de validade para o histórico, ou seja, uma data mínima ou máxima de emissão. Isso não é colocado. Então é solicitado o seu histórico, não existe data de emissão mínima ou máxima atribuída, tá, a esse documento no edital. Esse histórico ele tem que ter carga horária, ele tem que ter nota e ele tem que ter também o seu promédio. O que é o promédio? Promédio é a sua média aritmética, é a soma de todas as suas notas dividida pelo número de matérias aprovadas, a soma de todas as notas em aprovação dividida pelo número de matérias aprovadas. Então isso deve constar no seu histórico, mas isso não é comum. Não é todo histórico que tem promédio. Mesmo de instituições brasileiras, não é todo histórico que tem a média. E também do exterior, não é todo histórico que tem o promédio. Isso te inabilita a fazer o processo seletivo? De maneira alguma. Basta você solicitar esse documento à parte. Se a sua faculdade não tem esse documento padronizado, chega lá numa boa, na coordenação ou no setor de controle acadêmico e fala, eu preciso de um documento que mostre qual é o meu promédio. Mesmo que você some, peça para eles conferirem, você solicita esse documento falando qual a sua média aritmética, qual o seu promédio. Esse documento também tem que ser apostilado e esse documento tem que ser anexado nos documentos que você vai enviar durante a inscrição. Então, histórico com carga horária e notas, mais o histórico com o promédio. Se você não tiver o promédio, se você não tiver a média aritmética, sua média geral até então, você solicita esse documento à parte. Até então não existe data atribuída, tanto mínima ou máxima para esse documento. Perfeito? Próximo documento, atestado de matrícula. O atestado de matrícula é o documento mais importante do processo de transferência. Todas as faculdades tratam esse documento com prioridade, tanto que existem faculdades que só solicitam esse documento. Faculdade solicita o atestado de matrícula, depois a gente vê o resto. Tem várias faculdades que têm essa conduta, tá? A Estácio é um exemplo que você pode fazer todo o processo seletivo só com atestado de matrícula. Olha só, o atestado de matrícula, ele é o documento onde existe mais exigência por parte da Uniarp em relação ao documento do aluno. O atestado de matrícula ele tem que ter a data de 2024.1. Então, se você tiver um atestado de matrícula de 2023.2, esse documento não é válido mais para esse processo seletivo. Então, o seu atestado de vínculo, a sua constância de matrícula, o seu atestado de matrícula, tudo é a mesma coisa. Nomes diferentes para o mesmo documento. É aquele documento que atesta que você tem vínculo com a faculdade, ativo ou trancado. Beleza, trancado também pode fazer o processo seletivo. Ele tem que ter sido emitido do dia 1º de janeiro para cá. Então, esse documento ele tem que ser 2024/1, ok? É um documento extremamente importante, tem que estar, obviamente, com o selo de AIA, tem que ter passado pelo apostilamento de AIA, a tradução também é dispensada. Outro documento é o ementário, você pode enviar. Outro detalhe, o atestado, galera, obrigado. O atestado de matrícula, esse documento, ele necessariamente tem que ser o documento original. Já todos os documentos que eu vou citar, assim como eu citei o histórico, podem ser cópias autenticadas. O ementário que o edital cita são os programas analíticos, o conteúdo programático, tá? Os programas de estudos, como se fala principalmente no exterior. O ementário ele tem que ser em papel timbrado, ele tem que ser assinado, todos os documentos têm que ter certificado digital, tudo ok, e tem que ser também documentos, se forem físicos, timbrados e assinados pela instituição. O ementário é um documento extremamente importante, é o documento que vai validar principalmente a sua isenção de disciplinas, a sua convalidação de disciplinas, a sua isenção de disciplinas. Então já falamos
3 documentos. Histórico, que tem que ter o promédio. Se não tiver o promédio no histórico, esse documento tem que ser solicitado à parte, é extremamente simples, tá? Falamos do atestado de matrícula, que é o único documento onde existe uma data de emissão máxima atribuída, que é 2024.1, ou seja, do dia 1º de janeiro para cá. Falamos também do ementário, que é super importante, a declaração de autorização e reconhecimento, ou seja, a declaração de autorização e reconhecimento é um documento que, por vezes, está no histórico, no cabeçalho do histórico, no rodapé, nas costas do histórico, é simplesmente uma portaria, tá? Uma portaria que constata a lei de criação da sua instituição, ou em autorização ou já em reconhecimento, ok? Pode ser autorização ou reconhecimento. Outra questão extremamente relevante é que a declaração de autorização e reconhecimento pode estar no seu histórico, como eu acabei de falar, e você não precisa solicitar esse documento avulso. Estando no seu histórico, você está liberado de solicitar essa documentação de forma independente. E, por último, sistemas de avaliação de ensino. O que são os critérios de avaliação de ensino? Também comumente está no histórico. É como a sua faculdade te avalia, é como a sua faculdade te pontua para que você esteja dentro da média de aprovação ou não de reprovação. Tem faculdades que fazem conceito, de A a E. Tem faculdades que fazem, por exemplo, de 0 a 5, de 1 a 10, de 1 a 100. Tem faculdades que colocam não satisfatório, satisfatório. É mostrar como a sua faculdade atribui a sua aprovação, atribui o seu rendimento dentro, né, da grade dela. A matriz curricular não é solicitado, tá? Dentro desse processo seletivo. São solicitados 5 documentos nesse processo seletivo. E as vagas são do 2º ao 8º período. Você vai se inscrever para o período que você desejar, mas obviamente, se você for se inscrever para o 2º período, você tem que ter o 1º período. Se você for se inscrever para o 3º, você tem que ter o 1º e o 2º. Se você for se inscrever para o 5º, você tem que ter os 4 períodos anteriores concluídos, correto? Agora, se você for se inscrever para o 6º, 7º, 8º, você tem que ter os períodos anteriores todos concluídos para o 6º. Tem que ter do 1º ao 5º. Para o 7º, você tem que ter do 1º ao 6º. E para o 8º, do 1º ao 7º. E mais, se você for um candidato, tá? Se você for um candidato ao 6º, ao 7º ou 8º período, além de você ter que ter os períodos anteriores, você tem que comprovar também carga horária prática cursada. Aí você pensa, poxa, que maravilha, eu fiz anatomia, só anatomia eu tenho 180 horas. Anatomia não conta. Ah, não, fiz histologia, fiz bioquímica, laboratório, tal. Não conta. O que conta é carga horária prática com paciente, ambulatorial ou hospitalar. Para o 6º período, você tem que ter 160 horas de carga horária prática para se candidatar ao 6º período. Para se candidatar ao 7º período, você tem que ter 320 horas. Para se candidatar ao 8º período, você tem que ter 480 horas práticas. Muito justo, tá? Uma faculdade brasileira, por exemplo, como organização ambulatorial e também com matérias intra-hospitalares, você alcança facilmente isso no 8º período, assim como também no exterior. Um exemplo é o UCP, que tem uma clínica própria. Na UCP, a grande maioria dos alunos que estão aí no 7º, 8º período podem tentar um desses 3 períodos, tá? Em função da carga horária prática que tem. Cada carga horária, cada período onde é solicitado carga horária prática, existe uma lista de matérias onde tem que estar inseridas dentro dessa carga horária. Ou seja, todas as matérias que estão ali naquele quadradinho, elas têm que fazer parte daquelas 160 horas para o 6º, daquelas 320 horas para o 7º e daquelas 480 horas, tá? A Uniarp ela é bastante rígida, mas existe uma certa flexibilidade. Às vezes, você não vai vir no seu histórico cardiologia, mas a Uniarp, quando ela pegar o seu programa analítico, por exemplo, de semiologia, ela vai ver, olha, ele fez uma parte prática de semiologia no hospital. E no programa analítico, ele estudou cardiologia. Ele atendeu pacientes, obviamente, com uma demanda cardiológica. Então, se você tem carga horária prática, vale a pena você fazer. Aqui para os nossos alunos do MEDS, a gente faz essa conferência, tá? No programa analítico, em função das matérias que são solicitadas dentro da carga horária de cada período. E isso é super importante, porque vagas para o 6º, para o 7º, para o 8º, para uma faculdade que realmente insere o aluno em períodos mais avançados, se esse aluno ele tiver possibilidade de convalidação, de pareamento de grade, vale super a pena você entender em qual período que você pode se inscrever. Imagina só você poder se inscrever no 8º.
e entrar no 8º período numa boa instituição brasileira. E você tem que, obviamente, terminar todas as matérias, você não pode chegar no internato devendo matérias, aí você fala, poxa, então eu vou entrar no 8º, mas eu não vou no próximo semestre para o internato. Isso não é real, tá? Isso não é verdade. A Uniarp, ela tem algo que só a Uniarp tem até então. Você faz as disciplinas de atenção básica e SUS à noite ou aos sábados, sem aumentar a sua mensalidade, uma vez que a grade é fechada. Você vai pagar um valor pela mensalidade, tá? Você vai pagar um valor por mês, e esse valor por mês você vai pagá-lo fazendo mais ou menos matérias. Então, se você faz mais matérias na Uniarp, com uma grade fechada, você vai pagar o mesmo valor. Então, você consegue fazer as matérias relacionadas ao SUS, e é isso que mais prende o estudante de medicina do exterior, curricularmente, num determinado período. E agora, né, na Uniarp, na verdade não agora, ela já tem um tempo que ela tem essa possibilidade, você estará tranquilo em relação a isso, porque você vai fazer, obviamente, tranquilo, né, entre aspas, você vai se esforçar muito mais, vai fazer essas matérias à noite, vou ter uma absoluta certeza que você entrando num período mais avançado, você vai fazer isso com muito prazer. Entende? Com certeza uma faculdade que entende, que está habituada ao aluno do exterior, entende que essas matérias são as matérias que mais agarram o aluno para que ele entre no internato. Então, ponto interessante. Existe algo no edital e tem gerado muitas dúvidas em relação aos nossos alunos, inclusive todas as segundas-feiras, 20 horas, eu faço uma consultoria em grupo com os nossos alunos e também nas consultorias individuais que eu faço. O MEDS é uma grande consultoria, uma grande mentoria. O foco do MEDS é a consultoria diagnóstica para te indicar as faculdades, é a consultoria para te acompanhar durante todo o seu processo, tá, de preparação e também à medida que os editais vão abrindo, de documentação. Nós somos uma grande consultoria, por isso eu faço questão de ter uma consultoria. Quem acompanha nossas histórias que vê que eu sempre posto as consultorias individuais com os alunos do MEDS. E uma pergunta recorrente os alunos falam, Gustavo, estou muito tranquilo em relação à Uniarp, porque na Uniarp eles não deixam ter 3 reprovações. Então, se você tiver 3 reprovações, você não pode fazer. Então, a galera fala, eu tive uma reprovação, eu tive 2, mas 3 não tive. Então, olha só, galera, na verdade, não é isso. Isso que eu expliquei para os alunos do MEDS. Essa live aqui, a proposta dela é trazer uma consultoria para vocês, tal qual eu trago para o aluno do MEDS, com toda a sinceridade, tá? Sem publi excessiva. Claro, vou pontuar onde a nossa plataforma atende, a nossa consultoria atende você em relação ao Uniarp e outras instituições. Nosso objetivo principal é trazer uma consultoria e informar, né? E a gente fica muito grato com a presença de vocês na live e também seguindo o MEDS no Instagram. Então, uma questão não são 3 matérias, são 2 matérias mais uma. Como assim, Gustavo? Tem como dividir 2 matérias mais uma? Sim, porque a Uniarp ela é muito clara. Ela separa da seguinte forma, matérias de grade médica e matérias de conhecimento geral. Como assim? Eu, por exemplo, na minha faculdade, na minha formação como médico, eu não me recordo, a minha faculdade é extremamente tradicional, minha faculdade tem metodologia, a faculdade onde eu formei, ela tem metodologia tradicional até hoje, tá? Ela não transicionou para metodologia ativa. A faculdade que eu formei, até hoje, ela tem metodologia tradicional, até hoje. Então, uma faculdade extremamente tradicional, não me recordo de ter nenhuma matéria de conhecimento geral, mas eu já tive colegas que tinham informática médica, eu tive colegas que tinham inglês na sua faculdade, eu tive colegas que tiveram interação com a comunidade na sua faculdade. Vocês no Paraguai, muitos de vocês têm Guarani. Tive colegas que tiveram história do determinado estado, do Acre, onde ele estuda. Então, existem matérias que são classificadas como matérias de conhecimento geral, que não estão dentro da grade como conteúdo médico. Então, o que a Uniarp define? Que você não pode ter 2 matérias de conteúdo médico em reprovação, mais uma matéria de conhecimento geral. Olha só, 2 matérias de conhecimento médico e uma matéria de conhecimento geral. Gustavo, eu não tenho conhecimento geral na minha faculdade, mas eu tenho 10 reprovações. Eu posso fazer? Pode, porque você tem 10 reprovações em conteúdo médico, mas não tem nenhuma em conhecimento geral. Ou seja, você pode fazer o processo seletivo. Você não tem nenhuma em conhecimento geral. Gustavo, eu tenho 5, eu não fiz nenhuma de conhecimento geral, não gosto, não fiz, estou reprovado, vou fazer antes de entrar para o internato. Posso fazer? Pode, desde que você esteja aprovado em todas de conteúdo médico. Tá? Gustavo, eu tenho 3 reprovações e também reprovei em Guarani. Não, você não pode fazer, porque você tem 2 ou mais reprovações em conteúdo médico, mais uma em conhecimento geral. É bastante atípico, né? É o único edital que eu realmente me recordo que tem essa restrição de uma forma tão atípica assim, 2 matérias de conteúdo médico e uma conteúdo geral, mas isso acaba beneficiando o aluno que tem alguma reprovação, porque é muito difícil você encaixar justamente nessa condição.
né, ter 2 ou mais matérias de conteúdo médico e 1 ou mais matérias em conteúdo de conhecimento geral. Muito difícil você se encaixar nessa questão. Então, muito dificilmente um aluno com reprovação, ele vai deixar de fazer o processo por esse motivo. Porque a circunstância, ela é muito peculiar que o edital ele imprime em relação ao candidato. Tá certo? Então, galera, olha só, fazendo um resumo, um apanhado do edital da Uniarp, que eu considero um bom edital, eu considero uma boa faculdade e falo de verdade, é uma faculdade que se eu estivesse hoje estudando no exterior e fosse pleitear minha transferência, seria talvez uma das minhas primeiras escolhas. Tanto em relação ao quesito principal. Daniel, tá com as mensalidades? Sim. Perfeito. Tanto em relação ao quesito principal, que é o aproveitamento de períodos, que eu acho que é o principal. O objetivo é graduar o mais breve possível numa boa instituição e já sair para sua residência médica. Esse é o objetivo principal. E também uma faculdade numa cidade bacana e com uma mensalidade mais acessível. Ela tem mensalidades diferentes em relação aos períodos. Cita as mensalidades para a galera. O Daniel está aqui no bastidor, me ajuda na live pra caramba. Sempre te agradeço. Obrigado, Daniel. Lê a mensalidade para a galera aí, por favor. Boa noite, pessoal. Do primeiro ao terceiro, 8.746. Então, do primeiro ao terceiro período, 8.746. Isso. Perfeito. Quarto período. Dessa semana, né? Que a gente Isso. atualizou junto à faculdade. Isso. Certo. Quarto período, 7.653. 7.653 para o quarto período. Você que vai se candidatar ao quarto período, 7.653. Perfeito. Do quinto ao sexto, 9.293. Perfeito. Provavelmente é uma carga horária mais robusta. Do sétimo ao oitavo, 9.996. A carga horária vai aumentando, natural. Do nono ao 11º, 10.209. Perfeito. Então, olha só, 10.209 no internato. Então, a gente tem uma mensalidade que vai variar durante a sua formação entre R$ 7.500 até R$ 10.200, variando em função do período de carga horária que você tem. É uma faculdade que, se você ligar lá e perguntar, tem financiamento? Eles falaram, não, nós não temos financiamento, mas existem financiamentos externos. Nós temos 2 financiamentos, o Sicredi e o Acred, que a grande maioria dos nossos alunos que passaram e precisaram se valer de financiamento, eles tiveram um bom retorno do Sicredi e o Acred. A Uniarp tem bolsa para monitoria, tem bolsa para projeto de extensão, tá? São bolsas que ajudam muito na mensalidade. E se você for de Santa Catarina, você tem o benefício da faculdade gratuita, qual a CAF está inserido. Obviamente, se você preencher os requisitos para ter esse bônus, ter essa bolsa. E para quem é de Santa Catarina, existem condições de bolsa que são muito favoráveis, então uma grande oportunidade. Então, retomando, fechamos tudo sobre a Uniarp, falamos sobre financiamento, falamos sobre mensalidade, falamos sobre quem pode fazer, falamos sobre documentação, falamos questões relacionadas à documentação. Então a gente fez toda a leitura inteligente do edital. Obviamente não vou ficar falando de critério de desempate, não vou ficar falando o que a lactante pode, o que a lactante não pode durante a prova. Isso é muito óbvio e eu não vou tomar o tempo de vocês. Eu vou abrir agora para perguntas, tá, galera? Então, falamos hoje sobre o edital da Uniarp, Santa Catarina, cidade de Caçador, uma faculdade com ticket médio, ou seja, a mensalidade abaixo da média nacional, uma instituição muito boa que você consegue ficar, tá, no período para o qual você vai se candidatar no processo seletivo. E falta só falar uma coisa, a primeira etapa, documentação, puramente eliminatória. Tem a documentação completa dentro dos critérios solicitados pela instituição? Maravilha, fui para a segunda etapa, que é uma prova de 40 questões para quem está até o quinto e de 60 questões para quem está do sexto ao oitavo. Então você passa por uma prova teórica. Tirou 60%, você vai fazer uma prova prática. Você já vai fazer a prova prática, mas tirou 60%, sua prova prática vai ser corrigida. A prova prática, a gente tem aqui no MEDS, tá? Aulas relacionadas à aula prática. Eu sou pediatra, também sou clínico, nós temos o Felipe que é clínico médico do trabalho. A gente tem toda a aula preparatória, eu e o Felipe discutindo casos clínicos que já caíram na Uniarp. Temos inclusive como funcionam as estações, tem imagens das estações, tá? Então assim, é muito interessante aqui no MEDS a gente consegue te preparar tanto documentalmente, nossa consultoria e mentoria documental e toda a nossa mentoria e consultoria para a prova prática e para a prova teórica. Daniel, temos perguntas? Temos, Gustavo. É o Gabriel. Fiz o semestre na UB, em Fernandópolis. Posso ir para a Uniarp? Claro. Vale a pena? Olha só, calma. Muita pergunta em pouca frase, né? Você pode ir para a Uniarp, se você tiver um semestre concluído em qualquer faculdade, você pode ir para a Uniarp. Se vale a pena, é algo que você precisa entender. Com você, sua família, a instituição que você está, como é a sua experiência na UB. Se
Sua experiência é satisfatória? Né? Às vezes a transferência ela é um momento, tanto o MEDS existe em função da complexidade que a transferência ela exige. É difícil transferir? Não, não é difícil transferir, mas se você for fazer isso sozinho, você vai encontrar dificuldade, não tenho a menor dúvida disso, porque a transferência ela transita por várias questões documentais, escolha da melhor faculdade, com aproveitamento de matérias, saber como está a sua documentação no momento. Então você está na UB, como é que está a sua documentação na UB agora? Sua documentação está regular? Quais matérias que estão em adaptação? Não é simples, porque às vezes não vale a pena você transferir em função de todo um imbróglio documental no qual você se encontra. A gente precisa saber quais matérias você convalidou, o que está faltando para você convalidar, qual seria a convalidação esperada na Uniarp. Então a retransferência ela é mais complexa que a transferência. Claro, a gente faz esse trabalho, temos vários alunos que reassinam o MEDS para retransferir, a gente faz todo esse trabalho, mas te responder de bate-pronto eu não consigo te falar se vale a pena ou se não vale a pena. Obviamente se vale a pena ou se não vale a pena na questão da formação é algo que você tem que avaliar. A Uniarp é uma excepcional instituição. A Universidade do Brasil ela tem também um bom corpo de professores, ela tem uma boa preparação acadêmica também, né, para o mercado de trabalho. Então você realmente precisa confrontar a cidade, o estado, a formação acadêmica, e principalmente, a segunda questão é ver se você está no momento adequado para fazer uma retransferência mais redondinha. Tá? Isso a gente faz para você, o nosso trabalho principal é a consultoria. A Bianca, já tiveram alunos MEDs aprovados? E muitos, Bianca, e muitos. Nós já provamos muito na Uniarp, já aprovamos primeiros lugares, já aprovamos do 2º ao 8º período. A Uniarp ela tem muitos processos seletivos, tá? Para trás aí, ela abre todo semestre, então a gente tem muitos alunos aprovados. Você pode conferir no nosso feed, vai rolando no nosso feed que você vai ver uma série de alunos aprovados na Uniarp ao longo dos anos. A gente tem bastante experiência no processo, tanto que nós temos inclusive aulas práticas gravadas, tá? Eu e Felipe, que somos os coordenadores do MEDS, já gravamos várias aulas para preparação para a prova prática, tal qual é a demanda relacionada à Uniarp, e temos vários alunos aprovados, inclusive alunos com transferência ideal. Estava no 4º período no Paraguai, foi para o 5º período na Uniarp, alunos que estavam na Argentina no 9º, 10º, entraram no 8º. É uma maravilha, né, quando você tem uma transferência, principalmente no quesito aproveitamento. E é uma boa instituição. O Vitor, pode repetir, por favor, a parte das matérias gerais e as matérias médicas? Não entendi a parte da reprovação. Perfeito, Vitor. Olha só, a Uniarp ela tem uma restrição relacionada à reprovação. Tá? Você não pode ter 2 matérias reprovadas no seu currículo de conteúdo médico. Por exemplo, você não pode levar anatomia e bioquímica aprovada, e você não pode ter mais, além das 2 matérias de conteúdo médico. Isso é um pouquinho complicado mesmo, que é bem peculiar esse requisito. Não pode ter mais uma matéria de conhecimento geral. Então vamos supor que na sua faculdade você tenha todas as matérias de conteúdo médico e tem algumas matérias de conhecimento geral, como por exemplo, informática. Então você não pode ter reprovado em 2 matérias de conteúdo médico e uma matéria de conhecimento geral. Então você não pode levar uma reprovação, por exemplo, em anatomia e uma reprovação, por exemplo, em microbiologia mais informática. Agora você pode levar anatomia e bioquímica. Tranquilo. Anatomia e microbiologia, tranquilo, você pode fazer. Você pode levar 5 matérias de conteúdo médico reprovadas, desde que você não some uma matéria de conhecimento geral. Certo? É basicamente isso. É bem peculiar, não é simples de entender. Os nossos alunos aqui vieram, né, assim que a gente publicou esse edital, ele está aberto desde o dia 27 de maio, hoje já são 7 de junho, então tem mais de 10 dias que os nossos alunos já receberam esse edital no celular deles, nos e-mails, né, e tudo certo. E essa pergunta foi a mais recorrente em relação aos critérios de reprovação. É justamente isso. É só você lembrar, I, não é ou, tá? Não são 3 matérias, é I. Você não pode ter 2 matérias da grade médica e uma matéria de conhecimento geral, ou seja, você tem que ter essa circunstância concomitante. Tem que ter 2 ou mais matérias de conteúdo médico reprovadas, mais uma matéria de conhecimento geral reprovada. Ou seja, essa condição ela tem que existir simultaneamente. 2 matérias de conteúdo médico e também uma matéria de conhecimento geral. Gustavo, a Fabiana está perguntando se a Uniarp também tem cupom. Não, a Uniarp não tem cupom, tá? A Uniarp não tem cupom, o MEDS tem parceria com o Grupo Ânima, que está com 9 instituições abertas. Você fazendo, por exemplo, a UAM Moca, a UAM São José dos Campos, a UAM Piracicaba, fazendo a AGES IRC, a AGES Jacobina, a UniFG Brumada, a Unifax, a UniBH, que está com 45 vagas aqui em Belo Horizonte. Durante o seu cadastro de inscrição, vai te perguntar se você tem um cupom. Você vai colocar lá MEDS, M-E-D-S, e passando
iniciando seus estudos, com prazer, a gente vai fazer o cashback da sua taxa de inscrição. Demora um pouquinho até a instituição passar para a gente o nome dos aprovados. Assim que ela o faz, às vezes demora um pouquinho, mais que um mês, 2 meses, a gente já repassa para você, já faz o Pix da sua taxa de inscrição, que é R$ 250 para o Grupo Ânima, e te fala qual curso médico que você quer cursar, qual consultoria que você quer ter, e você escolhe gratuitamente, basta ter colocado o cupom, iniciar seus estudos em qualquer faculdade do Grupo Ânima, que a gente faz o cashback para você, tá? E a gente também te oferece na plataforma o curso de 6 meses da sua escolha para você ter uma consultoria individual comigo, ter os consultores do MEDS à sua disposição. Às vezes você quer iniciar a faculdade com o apoio do MEDS, a gente tem todas as matérias que você vai iniciar no período que você entrar. Ó, o Grupo Ânima está com vagas para o 2º, 4º, 6º, 8º. Tem também uma boa convalidação, então... Para a Uniarp não temos cupom, mas temos cupom para o Grupo Ânima. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp que está na bio, que um consultor vai te atender. Galera, novidade muito interessante, aqui no MEDS agora você pode fazer videochamada com um consultor do MEDS antes de adquirir o MEDS. Tá? Então, você pode fazer uma videochamada, basta você entrar, o consultor tendo disponibilidade no dia, você não precisa nem esperar o próximo dia ou outro, ele te encaixa, a gente tem videocalls de 10 minutos, tá? 10, 15 minutos, ele te atende, ele te apresenta a plataforma, ele faz um diagnóstico mais geral da sua condição, da sua circunstância, para te apontar o melhor produto para adquirir no MEDS e também se vale a pena ou não você transferir, tá? Obviamente a gente não vai fazer uma análise de perfil, porque isso demanda tempo, para que a gente possa indicar mais faculdades, mas a gente vai clarear para você e te apresentar nosso trabalho para você ver se é o momento de você adquirir ou se não é o momento, para você conhecer realmente os nossos consultores e estar muito próximo. E adquirindo o MEDS vai ter uma consultoria individual comigo, a gente vai seguir a consultoria juntos, toda semana eu estarei com você, tá bom? Então, mais perguntas sobre a Uniarp? Estou vendo que as perguntas bem centradas na Uniarp, isso é bem interessante. Gustavo Manuel, alguma particular em Blumenau ou Brusque que aceita do exterior? Não, em Santa Catarina, tanto em Blumenau quanto em Brusque, nós não temos faculdade de medicina que aceitam no exterior, não temos também em Joinville, tá? Nós temos em Santa Catarina, nós temos a Unisul Palhoça, a Unisul Tubarão, nós temos a Estácio Jaraguá do Sul, nós temos a Uniarp e nós temos também a Universidade Federal de Santa Catarina, que abre, não abriu ainda, mas abre principalmente no campus Araranguá. Nós temos 5 instituições e a 6ª instituição, que é a Universidade Federal da Fronteira do Sul, em Chapecó. São as 6 instituições de Santa Catarina que contemplam alunos do exterior até então. A Universidade Contestado, em Mafra, contemplava até o seu antepenúltimo edital, depois não contemplou mais, só alunos Brasil. Tá, mas temos 6 instituições em Santa Catarina, incluindo 2 públicas, e temos aí, dentro do sistema CAF, uma boa instituição que é a Uniarp, que contempla alunos do exterior. A Regina, aluna do 7º período no Paraguai, compensa tentar a Uniarp ou a UB? Sem sombra de dúvida, compensa você fazer as 2 instituições, tá? As 2 instituições, as inscrições da UB, salvo engano, terminam hoje, Daniel, dia 6. Isso. A prova esse final de semana agora, as inscrições terminam no dia... hoje, dia 6, né? Dia D, né? Literalmente termina as inscrições da UB. Então a UB vale a pena você fazer, assim como vale a pena fazer a Uniarp. Na UB, você não vai ter solicitado a sua carga horária prática para que você possa ingressar no 7º. Na Uniarp, você vai ter uma carga horária prática de 320 horas solicitadas. Carga horária prática é essa que realmente tem que configurar prática ambulatorial hospitalar, ou seja, paciente. Beleza? Eu acho que as 2 instituições vale a pena fazer, eu estando aí na sua posição, são 2 instituições que eu estudaria bastante o processo seletivo para que eu fizesse ou não o processo seletivo, inclusive são 2 instituições com mensalidades semelhantes, tá? A Universidade Brasil, ela tem uma mensalidade semelhante à da UB dentro dessa janela de 7.500 a 10.200 aí, considerando as matérias que você vai fazer a mais na Universidade Brasil e considerando as mudanças de período na Uniarp. A Rosângela, a respeito da documentação para transferência, vocês auxiliam também? Minha filha estuda no Paraguai. Rosângela, com certeza, a transferência ela é uma circunstância multifatorial. E o que mais favorece o aluno na sua aprovação é uma consultoria. Tá? Você pode inclusive marcar uma consultoria entrando em contato com o WhatsApp que está na bio, com um dos nossos consultores, que eles vão te explicar como funciona a questão documental e como o MEDS dá todo o apoio necessário. A gente confere documentação, indica documentação. A gente tem equipe de tradução parceira dentro da plataforma, então todo o trânsito documental é auxiliado pelo MEDS. E a documentação, em alguns processos seletivos, como o da Uniarp, por exemplo, é extremamente importante. A documentação ela é eliminatória. Se você entregar um documento fora do prazo de emissão, ou um documento a mais, ou um documento
documento com algum critério, né, algum subcritério solicitado dentro do documento, como o Promed no histórico da Uniarp, você é reprovado. Então a gente auxilia absolutamente em todo o processo documental. E ainda, de brinde, você leva um preparatório para a Uniarp com professores médicos, com todo o material inserido dentro da plataforma. Então, além de consultoria, nós temos também, tá, de acessório ali dentro da plataforma a preparação, mas o que a gente tem de mais fundamental é a disponibilidade, tanto minha quanto de todos os consultores do MEDS. Até porque antes mesmo de você adquirir o MEDS, você pode fazer uma consultoria aí com um consultor do MEDS que vai te apresentar a plataforma, te apresentar o trabalho e tirar dúvidas gerais em relação ao processo de transferência. No caso, vocês não auxiliam somente na preparação, vocês auxiliam na documentação do começo ao fim? Do começo ao fim, tá? A documentação a gente auxilia absolutamente tudo, vai ter toda a consultoria necessária. Como seria a documentação, o auxílio na documentação? A documentação, olha só, a documentação a gente vai te indicar os documentos, tá? A gente vai te indicar os documentos solicitados, a gente vai te indicar todos os documentos que você precisa. Por exemplo, o meu interesse é na Uniarp. A gente vai te indicar os documentos, você vai chegar na sua faculdade com a lista de documentos, tanto em português quanto em espanhol, vai chegar na coordenação, vai solicitar os documentos, ela vai te dar um prazo para te entregar. Recebendo os documentos, você vai pegar essa documentação, tá? E vai trazer aqui no MEDS via WhatsApp, você vai mostrar pra gente via WhatsApp, vai enviar, perdão, pra gente via WhatsApp, pode enviar sua foto, a gente não precisa de documentos físicos, tampouco com o QR Code, a gente vai enviar fotos, a gente vai conferir se a documentação está toda correta, estando toda correta a documentação, você vai legalizar essa documentação, querendo traduzir, a gente vai ter aqui parceira para traduzir toda a sua documentação, tá bom? O Valdir, aluno da UNR, parado desde 2021, lá não necessita trancar, as provas orais pendentes, algum impedimento? Não, olha só, é isso que é legal, é disso que a gente gosta no MEDS. A gente gosta no MEDS é justamente de desembolar essas circunstâncias relacionadas aos processos de transferência. O que a gente curte no MEDS é isso. Então você é um aluno da Universidade de Rosário, ótima universidade. As universidades argentinas elas têm provas finais, ou seja, se você não tem finais rendidas, você não pode considerar a aprovação, mesmo tendo as parciais, mesmo tendo cursado a matéria inteira, você não pode considerar a aprovação, ou seja, tem matérias que você simplesmente não concluiu. Obviamente você tem matérias concluídas no seu histórico, né? Imagino que você tenha talvez o primeiro ano concluído e não rendeu as matérias do segundo, enfim, se você tem um histórico com matérias aprovadas, você pode sim fazer o processo seletivo no quesito das restrições relacionadas à reprovação, no quesito número de matérias realizadas, porque o edital simplesmente não tem isso. E você não está reprovado, você simplesmente não finalizou a matéria. Não vai constar uma reprovação no seu histórico, então você pode fazer o processo seletivo nesse quesito. Você parado desde 2021 e a faculdade não solicitando que você esteja trancado, esse é um desafio. Por quê? Porque você precisa ter um atestado de matrícula 2024, acabei trocando aqui com o 2021 que você falou, você precisa ter um atestado de matrícula com data de emissão de 2024.1. E aí, como é que você vai conseguir essa documentação? Esse é o ponto mais desafiador para você. O seu histórico, sim, não será complexo. Eu imagino que você não tenha a sua documentação ainda, né? Solicitando a ONR, você vai ter aí pela frente uns 4, 6 meses para você ter essa documentação na mão, até um pouco mais. Então a Uniarp é um processo seletivo aí para você pensar no próximo edital, que muito provavelmente deve sair em dezembro, final de novembro, dezembro, janeiro. Então olha só, eu tenho absoluta certeza que você está muito afim de voltar a fazer medicina. Eu tenho absoluta certeza. Ninguém que experimentou o curso de medicina consegue desligar da ideia de ser médico depois que você fez. Quem fez um período de medicina pode ter que trancar por inúmeros motivos financeiros, familiares, pessoais, de saúde, mas isso é realmente do sangue, é do médico mesmo, fez um período, fez 2 períodos de medicina, você não consegue desligar mais da ideia que você iniciou o curso de medicina, você vai pensar nisso todo dia, né? E eu tenho certeza que isso acontece com você. O conselho que eu te dou é organizar a sua situação, não ficar parado, entrar em contato com a sua faculdade, entender como que você vai solicitar os documentos, entender como que a faculdade ela te atribui, como que ela te vincula a ela, se ela coloca um cancelado, se ela coloca um trancado, um congelado, como que ela vai colocar isso no seu documento. Então se movimenta, entende como a sua faculdade ela vai fazer o seu atestado de matrícula, entende em quanto tempo que ela vai entregar a sua documentação, porque você tem muitas oportunidades, meu caro. Você tem
faculdades, inclusive, que você pode fazer sem a documentação, entregar 6 meses depois. Tá? Tem faculdades que você pode fazer só com atestado de matrícula. Tem faculdades como a Uniarp que é uma excelente opção e que provavelmente vai abrir no próximo semestre, no outro, e no outro, e no outro. Então basta você se movimentar, entende a sua situação, entendeu? Não sei se você está numa inércia em relação a isso, né? O que aconteceu, que você está parado até então, 2021 foi pandemia, se algo realmente foi muito impactante, né? Dentro desse período para você e sua família. Mas se você tem o desejo de fazer medicina, você tem porque você está aqui, né? No MED, está na live, se movimenta, meu caro, se movimenta. Primeiro passo é, entre em contato com a instituição, entende, no seu caso específico, o que a instituição vai solicitar e como ela vai te vincular a ela ou não. Aqui no MED a gente tem apoio jurídico em todos os países, tá? E a gente vai te auxiliar nisso, se for necessário. Sendo nosso aluno, a gente vai te ajudar a desembolar e numa consultoria individual que você vai ter comigo, você vai sair com toda a estratégia traçada em relação à sua transferência. E eu gosto de falar muito, tá? Numa situação igual a sua, que toda transferência ela é possível, independente no país que você estuda, independente no período que você está, eu gosto muito de falar. Toda transferência é possível, independente do país, independente da faculdade, independente de reprovações, independente do período que você está, independente se você quer ir para uma faculdade pública, uma particular. Então, toda transferência é possível, basta que a gente tenha a proatividade, principalmente você, de traçar uma estratégia junto comigo para que você consiga fazer o seu processo de transferência. Tá? Toda transferência é possível, tem mais de 10 anos que a gente trabalha com transferência e eu te falo isso categoricamente. Gustavo Lara, no Paraná alguma que aceita transferência do exterior? Lara, temos no Paraná, tínhamos mais, tá? Paraná antigamente a gente tinha tanta dificuldade de trabalhar no exterior. A gente tinha os 2 campos da Federal do Paraná, tanto Toledo quanto Curitiba. Nós tínhamos também Uningá, em Maringá. Nós tínhamos a Unicesumar também de Maringá. Tanto a Uningá de Maringá quanto a Uningá também de Maringá, a Unicesumar de Maringá quanto a Uningá de Maringá pararam de aceitar alunos do exterior, tem um tempo, tá? Mas nós temos aí a Universidade Federal do Paraná, é uma faculdade que vai abrir, ela faz prova própria, tá? Ela faz prova própria. Então ela faz prova presencial própria, onde você vai competir só com estudantes de medicina. As vagas são disponibilizadas do 2º ao 8º período. Você pode estar no 7º, você pode estar no 6º, você tendo 2 períodos concluídos, tendo o 1º e o 2º concluídos, você pode fazer, você vai fazer prova própria. Esse edital, antigamente ele sai em novembro, nos últimos 2 editais, ou seja, os 2 últimos semestres, esse edital saiu em setembro, então o edital que está aí, está beirando, tá? A gente está aí 3, 4 meses do próximo edital da Federal do Paraná. Então vale super a pena se preparar para esse edital. Aqui no MED a gente tem toda a consultoria necessária para a Federal do Paraná, tanto documental quanto consultoria estratégica de estudos, e você leva o preparatório da Federal do Paraná, todos os professores aqui da UFMG que ministram as aulas pro roteiro de estudos da Universidade Federal do Paraná. A Lorena, a UFO também aceita aluno do exterior? A UFO também, assim como a Federal do Paraná, assim como a Uniarp, assim como a Universidade do Brasil, assim como todas as faculdades do Grupo Ânima, a Universidade Federal de Uberlândia, com edital previsto para novembro, faz prova própria, presencial, você vai competir só com outros estudantes de medicina, tá? Ela faz uma prova com 15 questões, você vai competir só com outros estudantes de medicina do Brasil e do exterior. Aceita alunos do exterior, é uma boa opção também, tá? Uma faculdade que até pouco tempo atrás disponibilizou 16 vagas. Lembrando que isso não é tão incomum, a USP aí agora acabou de disponibilizar 16 vagas também, vai ter a primeira etapa já se foi, já saiu o resultado, ficamos ali com uma nota de corte em torno de 62, 63, e agora a segunda etapa no dia 15 de julho. Gustavo, Elaine, vocês têm modelos das provas da Uniarp na plataforma? Temos muitos modelos, tá? Da Uniarp na plataforma. Inclusive, você vai me ver lá dando aula junto com o Felipe, que é outro coordenador. Ambos somos clínicos, eu sou pediatra e médico do trabalho. Então a gente tem muito trânsito nessa prova, porque é justamente as nossas especialidades que caem nessa prova, né? Tanto de urgência, emergência, tudo que a gente trabalhou aí a vida inteira como médico. Você vai ver tanto eu quanto o Felipe. O Felipe aparece bastante nos stories, eu estou sempre aqui nas lives, a gente ministrando toda a preparação para a prova prática da Uniarp. O Manuel, geralmente os planos analíticos têm validade de quanto tempo? Os planos analíticos é muito difícil, tá, Manuel? Uma excelente pergunta. Os planos analíticos, habitualmente, não é vinculado prazo para o plano analítico. No caso da Uniarp especificamente, ela não atribui data para o plano analítico. E ela tem razão. O plano analítico, coerentemente, ele é um documento atemporal.
A não ser que ele mude, né, que a faculdade tenha uma mudança de grade, tenha uma mudança de conteúdo, de como ministrar aquela matéria, ou essa faculdade transicionou do tradicional para o PBL, aí sim o plano analítico ele vai mudar. Mas não é comum o plano analítico mudar. Então a grande maioria das faculdades não se preocupa em colocar uma data mínima de emissão para esse plano analítico. A Uniarp mesmo não solicita. Quando o plano analítico ele tem uma data, tá, máxima, na verdade, de emissão, ele vai acompanhar a data de todos os documentos. Então quando o plano analítico tem atribuído a ele uma data máxima de emissão, os outros documentos têm a mesma data de emissão. Tá? Então não existe um máximo. Então se a gente for considerar que a média de tolerância das faculdades é de 1 a 1 ano e meio, quando o programa analítico ele tem uma data correspondente, vai ser de 1 a 1 ano e meio. O Leonardo, alguma faculdade pública que aceita transferência em semestres avançados? Estou no 9º período. Sim, existem faculdades públicas que aceitam a sua transferência. A Universidade Federal do Acre, dependendo da sua carga horária, você pode fazer. Tá? Nós temos inúmeras faculdades como o FMG, nós temos faculdades como a Federal de São João do Rei, Federal de Juiz de Fora, o FRJ. Meu caro, tem inúmeras faculdades. Basta você escolher qual método de seleção, qual você quer se submeter. Existem 3 métodos de seleção que as faculdades públicas utilizam. Depende do método de seleção que você deseja se submeter. Tá? Mas tem várias faculdades que você pode fazer. O Charles, boa noite. Estudo na Argentina atualmente e gostaria de saber se ainda este ano dá tempo de transferir para um ano da faculdade pública. Olha só, Charles. Sul do Brasil. Sul do Brasil. Charles, faculdade pública, aqui é total sinceridade, tá? Você tem que fazer transferência porque vai ser benéfico para você. Faculdade pública, quando a gente escolhe uma faculdade pública, a gente quer transferir para uma faculdade pública, a primeira questão que a gente tem que ter, quanto mais diversidade de métodos de seleção você puder fazer, e quanto mais geograficamente você for disponível, maior a possibilidade de você transferir para uma faculdade pública. Quando você já individualiza, eu só desejo o Sul, você já restringe bastante as suas possibilidades. E isso eu falo com toda sinceridade, eu falo com os nossos alunos aqui em consultoria, eu não falaria diferente com você. Se você pensa em transferir para uma faculdade pública, eu acho que o foco principal não tem que ser região. É claro, existem inúmeras condições que eu não conheço, né, da sua realidade. Mas se o seu foco principal é a faculdade pública, o principal aspecto que você tem que levar em consideração é se desvencilhar das fronteiras, né, geográficas estaduais no Brasil. Você tem que realmente pensar a possibilidade de ir para qualquer faculdade pública, desde que ela atenda outros requisitos, como, por exemplo, metodologia de seleção, né, que seria o segundo requisito, aproveitamento de matérias. Existem sim oportunidades no Sul, é possível você transferir para o Sul até o final do ano, mas eu te falo assim, de verdade, abra mais o seu leque geográfico, se for possível, né? Tem questões familiares, financeiras, uma série de questões. Se for possível e o seu apreço para ficar no Sul seja basicamente afetivo, né? E é óbvio, eu sou de Belo Horizonte, morei minha vida inteira em Belo Horizonte, fiz minhas 2 faculdades aqui em Belo Horizonte, amo minha cidade, eu entendo perfeitamente a questão afetiva que a gente tem em relação a onde a gente vive. Mas, às vezes, de forma transitória, durante um tempo, por que não estudar em outro lugar? Por que não morar um tempo em algum outro lugar? Né? Já morei fora de Belo Horizonte um bom tempo, 3 anos. Era difícil, eu até colocava rádio de Belo Horizonte para eu ouvir, tem uma rádio chamada Itatiaia aqui. Eu gostava sempre de colocar no meu carro quando eu estava indo trabalhar, onde eu estava morando, para ter aquela sensação, né, da cidade que a gente mora, aquele habitué, aquela rotina. Então faz muita falta. Mas se for só isso, se o objetivo for maior, como é a sua formação, abre o leque, meu caro. Tem mais faculdades públicas, tem no Nordeste, tem na região Norte, tem vários interiores do Brasil, cidades do interior em vários estados do Brasil, e são justamente as instituições menos concorridas, tá? São as mais descentralizadas. Então, o conselho que eu te dou, abre seu leque. Mas é possível transferir para o Sul? Sim, a gente vai ter poucas opções aí na sua cestinha, mas elas existem, tá bom? O Tomás, quais são os métodos das públicas? Tomás, as públicas elas têm basicamente 3 métodos de seleção, sabia que essa pergunta ia chegar, né? 3 métodos de seleção, ela tem metodologia por prova, sempre lembra disso, ó, ela tem várias metodologias, mas você vai concorrer só com outros estudantes de medicina. Independente da metodologia que ela vai utilizar, você vai concorrer só com outros estudantes de medicina, tá? Então, olha só, ela tem prova. Essa prova ela pode ser aplicada de 2 formas. Ela pode ser aplicada cobrando conteúdo do curso de medicina, ou ela pode ser aplicada cobrando conteúdo do ensino médio,
Lembrando, você vai competir com outros estudantes de medicina. Pô, Gustavo, mas para que isso? Estou no 7º superior, vou fazer conteúdo do ensino médio? Pois é, e eu se eu tivesse à frente desse processo de transferência, eu só cobraria conteúdo médico. Mas aqui no MEDS nós temos toda a preparação também relacionada a conteúdo do ensino médio, tá, para esse processo de transferência. Mas algumas faculdades cobram. Algumas faculdades cobram conteúdo misto. Nossa, estranho, estranho. A USP acabou de cobrar no seu processo, primeira etapa que é realizada pela FUVEST, ela cobrou bioquímica, genética, inglês e português. Então, conteúdo misto. Para alunos que poderiam estar no 6º, no 7º período, as vagas foram para o 3º, poderiam estar no 5º, fizeram essa prova. Então, essas duas maneiras de aplicar a prova. Conteúdo médio, conteúdo ensino médio, tá? Outra forma é conteúdo ensino médico. Exemplo, Estadual do Mato Grosso do Sul, Federal do Amazonas, Universidade Regional do Cariri, Universidade Federal do Rio Grande, Unipampa, tá? Tem várias faculdades que fazem conteúdo médico. E tem também a análise curricular. Tem públicos que fazem análise curricular pelo coeficiente de rendimento. Lembrando, você vai concorrer só com outros estudantes de medicina. Ou portadores de diploma vão concorrer com outros portadores de diploma. A análise curricular, ela vai pegar a sua média aritmética do seu histórico e vai colocar na classificação, se tem 100 inscritos, da maior média aritmética para menor. Nós temos a Unimontes, que há pouco estava com 4 vagas, não sei se a inscrição fechou, provável que sim, da Unimontes já fechou. 4 vagas, tanto para portabilidade quanto também para estudante de medicina do Brasil e exterior. Faz por análise curricular, nós temos a Unimontes, nós temos a UniOeste em Cascavel, Francisco Beltrão, tá? Nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina, que faz por análise curricular também, e nós temos a nota anterior do Enem. Essa nota anterior do Enem, ela pode ser solicitada uma nota dos últimos 5 anos, uma nota dos últimos 5 anos, uma nota dos últimos 3 anos, uma nota dos últimos 10 anos, tem faculdade que é ampla dessa forma, e tudo isso faz parte da nossa consultoria, indico isso para você. Então tem esses 3 métodos, prova, que tem essas 2 variantes, análise curricular, que tem essa variante principal, que é o coeficiente de rendimento, acho que nem vale a pena falar de outras relacionadas a faculdades públicas, e tem a nota de corte de um Enem anterior, variando a janela posterior do Enem em relação à data atual entre as faculdades públicas. Então, são esses 3 principais métodos de seleção, com as suas pequenas variações dentro de cada um. Pessoal, quero agradecer a presença de todos na live, a gente construiu um material muito legal, muito obrigado por quem perguntou. Essa live vai ficar gravada para sempre aqui no nosso feed. Se tem alguém que você acha que se encaixa na Uniarp, não deixa de encaminhar essa live, encaminhe essa live, porque você pode estar contribuindo para a mudança de vida dessa pessoa. Não é todo mundo que está ligado em transferência, não é todo mundo que está ligado no Instagram, correndo feed todo dia, que vai ver essa oportunidade. Então manda para quem você acha que vai se beneficiar, aluno do Brasil, aluno do exterior, tá? Que é uma grande oportunidade. A formação médica lá é uma formação muito boa. Tá? E é isso, galera. Quinta-feira que vem eu estou de volta. Segunda-feira eu estou com os alunos em consultoria individual. Segunda-feira eu estou à noite também com os alunos em consultoria em grupo. Quer adquirir o MEDS? Entra no nosso site. Quer falar com o consultor? Vai no WhatsApp da Bio, que ele tem disponibilidade inclusive para fazer uma vídeo com você, tá? Pelo Meet, pelo Teams, pelo Zoom, onde for mais confortável para você, tá bom? Grande abraço, galera. Bom resto de semana para todo mundo e até mais.